Imagina que o mundo está em guerra. Milhões de pessoas estão perdendo suas vidas no espaço de alguns anos. A humanidade está vendo a sua pior face estampada. E no meio de tudo isso, chamam você para fazer uma série de palestras sobre o cristianismo para milhões de pessoas. O que você falaria? Foi exatamente esse desafio gigantesco que C.S. Lewis recebeu da BBC durante a Segunda Guerra Mundial. Falar em uma série de palestras de rádio a respeito da fé cristã em um momento extremamente difícil. Essas palestras, que foram ao ar de 1942 a 1944, foram reunidas em um livro que conhecemos hoje como Cristianismo Puro e Simples. A mais amada introdução à fé cristã e que, por isso, está ano após ano entre os livros cristãos mais vendidos. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Ximenes. Se você gosta de C.S. Lewis, já deixa seu like e não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Para enfrentar essa tarefa, na Inglaterra, um país que naquela época já se considerava pós-cristão, C.S. Lewis não consultou nenhuma autoridade além da sua própria experiência como leigo e ex-ateu, para descrever o cristianismo a uma nova geração. E aqui está a genialidade de Lewis, que trouxe muito sucesso para esse livro, inclusive, evangelizar pessoas que vêm de um lar cristão, mas que por algum motivo abandonaram a fé cristã e que agora estão em busca de resposta para os problemas da vida. Por isso, Lewis vai buscar tecer ao longo do livro um caminho alternativo para chegar até o cristianismo, sem os caminhos mais comuns que são a autoridade da Bíblia e a fé. Ele vai utilizar o caminho da razão. E eu sei que isso deixa o livro um pouco complicado e cansativo e, consequentemente, também esse vídeo. Mas se você prestar bastante atenção, com calma, vai ver que é possível chegar a uma compreensão completamente nova da sua fé. Então fica nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Lewis parte em seu primeiro argumento do livro para a chamada lei da natureza humana. Se você tentar se lembrar de quando era criança, ou da última briga que viu entre crianças, perceberá que os seres humanos, desde muito novos, se referem a uma lei que está acima de todos, que diz o que é certo e o que é errado. E óbvio, principalmente os adultos, quando discutem, sempre recorrem a essa lei. A ideia de Lewis com esses exemplos é mostrar que, assim como uma pedra cai no chão devido às leis da natureza, os seres humanos da mesma maneira seguem uma lei, mas nesse caso ela está gravada dentro deles. Elas são um conjunto de normas que lhes dizem se eles devem ou não fazer algo. Obviamente que, diferente dos animais, vegetais e coisas inorgânicas, eles podem escolher obedecer ou não à lei que tem dentro de si. É claro que também vemos pessoas que pouco se importam de quebrar constantemente a lei da natureza humana. Mas essas pessoas, como por exemplo os psicopatas, são exceções e servem justamente para provar a regra. Apesar do bom argumento, nem todos concordam com a ideia de que existe uma lei da natureza humana. Há quem diga que os povos têm diferentes leis morais, mas Lewis prova, em seu outro livro, A Abolição do Homem, que vários povos diferentes, desde a antiguidade, têm conceitos parecidos em vários assuntos distintos, como benevolência, justiça, honestidade. E é aqui que chegamos a uma conclusão importante. Ninguém consegue cumprir a lei natural que está impressa dentro de nós. Então temos dois pontos. Todos os seres humanos no mundo sabem como devem se comportar, mas não conseguem fazer isso o tempo todo. Essa lei, que é tão real quanto a lei da gravidade, parece exercer também o tempo todo uma pressão sobre nós, nos dizendo o que deveríamos fazer. Por isso nos perguntamos, de onde vem essa lei, que não foi inventada por nós e sabemos que temos que obedecer? A visão materialista vai dizer que aquilo que conhecemos sobre todas as coisas do universo vieram de acasos até chegarem aonde estamos hoje. Logo, essa história de lei no coração é balela. Isso seria meramente sentimentos herdados, frutos da evolução de nossa espécie. A outra visão, a religiosa, diz em sentido geral que há algo por trás do universo, como se fosse uma mente, com consciência que tem propósitos e preferências, e que, portanto, é dela que vem a lei em nossas consciências. Como saber qual dessas duas visões está com a razão? Do ponto de vista científico, segundo Lewis, não dá para decidir qual está correta, porque a ciência não se encarrega da busca se há algo por trás das coisas, ou seja, se há alguém comandando o universo, mas por que algo acontece. Uma tarefa bastante útil e necessária, mas que não responde essa questão. Como a ciência não nos oferece a resposta a essa pergunta, olhando para dentro de nós mesmos, percebemos que há sim uma lei que nos impele a agirmos de determinadas maneiras. Essa lei não pode ser explicada pela visão materialista, já que percebemos que há alguém ou algo nos influenciando além do plano material.
Observa que até aqui não foi utilizado argumentos da igreja ou da Bíblia, mas apenas o que podemos descobrir por nós mesmos. Como eliminamos o ateísmo, nos resta todas as várias formas de religião do mundo. Passamos então nesse ponto a duas grandes divisões nas religiões, aquelas que creem no mal e no bem, e aquelas que acreditam que isso é apenas uma questão de ponto de vista. Na visão panteísta, um câncer não é mal por tirar a vida de uma pessoa. Dependendo do ponto de vista, um cirurgião bem-sucedido também poderia ser chamado de mal por eliminar um câncer. É óbvio que um cristão discordará de um panteísta, pois na visão cristã, Deus criou o mundo perfeito, porém o mundo deu errado e, portanto, nós devemos colocar as coisas de volta no lugar. E essa ideia do bem e do mal, certo e errado, está dentro de todos os seres humanos. Por isso os panteístas estão errados ao negar a existência do bem e do mal. Não sei para você, mas quando cheguei nessa parte do livro eu pensei, peraí, isso não deveria ser o cristianismo puro e simples? Por que ele está tão complexo? Lewis responde prontamente no livro aos desavisados. É cristianismo puro e simples, não simplista. Inclusive, ele chama esse tipo de cristianismo de água com açúcar. Um tipo de cristianismo que evita diversos temas difíceis e fica só com a parte de que há um Deus bom no céu. Portanto, se estamos falando de cristianismo sério, puro, precisamos saber que ele não pode ser simples, porque a realidade não é simples. Ou seja, entre o cristianismo puro e o simples, prefiro o puro. E esse cristianismo puro é a história de um rei legítimo que aportou em território inimigo, ou seja, o mundo, e nos chama a participar de uma grande sabotagem. Mas aí nos perguntamos, se o diabo é o falso príncipe deste mundo, então como Deus pode ser todo-poderoso? Se Deus é todo-poderoso, então por que ele entregou o mundo nas mãos do mal? A resposta para Lewis está no livre-arbítrio. Deus criou as criaturas livres para fazerem o bem e o mal. Então, infelizmente, a maioria da humanidade tem escolhido servir o diabo. Mas por que Deus nos deu o livre-arbítrio? Porque apesar de tornar o mal possível, só o livre-arbítrio torna também possível o amor, a bondade, a alegria. Se todos fossem como robôs programados para fazer apenas o bem, o universo não valeria a pena ter sido criado. E é inclusive por esse motivo que Deus não voltou ainda com poder total. Ele quer dar a chance para que todos voluntariamente se arrependam. Por isso, quando ele voltar, será muito tarde para aqueles que estiverem do lado errado. Mas, apesar de livres, somos como carros criados para funcionar à base de gasolina. Se colocar outro combustível, não vai dar certo. Nós fomos criados para funcionar à base de Deus. Ele é o combustível do qual nossos espíritos foram designados para se alimentar. Por isso, todos os tipos de empreendimentos tentados pela humanidade sem Deus, como civilizações ou instituições, sempre acabam dando errado no final, gerando miséria e ruína. Funciona bem por alguns quilômetros, mas então o motor funde devido ao combustível errado. Para nos ajudar a utilizar o combustível certo, Deus primeiro nos deu a consciência do que é certo e errado. Segundo, enviou à humanidade bons sonhos. E por isso é comum encontrar em muitas religiões gentias a ideia de um Deus que morre e volta à vida. E devido a essa morte traz vida aos seres humanos. E terceiro, Deus escolheu um povo para ser seu, os judeus, e passou vários séculos os ensinando o tipo de Deus que ele é. Mas pasme, da descendência desse povo, subitamente surge um homem que anda por aí dizendo que é Deus. E por dizer isso, nós só ficamos com duas opções em relação a esse homem que é Jesus. Ou ele era um louco, mentiroso, ou era o filho de Deus, como dizia ser. Ele nunca deu outra alternativa além dessas. Não adianta vir com aquela historinha de que Jesus era só um grande mestre da moral. Isso é falácia de quem não lê os evangelhos. Lá, Jesus sempre deixou clara a sua posição especial. Por mais estranho, aterrorizante e improvável que possa parecer, temos a visão de que ele era realmente Deus e não um louco. Mas então, por que Cristo encarnou como humano no mundo? Bem, ele veio nos ensinar, mas não só isso. A coisa mais importante que Jesus veio fazer na Terra foi sofrer e ser morto. E de alguma forma, a morte de Cristo nos colocou em ordem com Deus e nos permitiu ter um novo começo. E ele só pôde fazer isso por ser o penitente perfeito. Cristo entregou-se e humilhou-se de forma perfeita. Perfeita porque ele era Deus e entregou-se e humilhou-se porque ele era homem. Então, como deixar de ser um rebelde que serviu o diabo e tornar-se um servo do verdadeiro dono do mundo? Para fazer isso, é necessário muito mais do que apenas seguir os ensinamentos de Jesus. Há coisas criadas por Deus que colocam a vida de Cristo em nós, o batismo, a fé e a Santa Ceia. Porque esses elementos nos conduzem ao novo tipo de vida, Lewis não consegue entender, mas afirma crer com base na autoridade,
o mesmo motivo pelo qual ele também cria que Jesus é Deus. E nesse ponto nós precisamos fazer uma observação. Acreditar em coisas com base na autoridade não significa nada mais do que considerar confiável as coisas que uma pessoa contou para você. A maioria das coisas que acreditamos é por causa disso. Desde a crença no sistema solar até os átomos, acreditamos que os cientistas estão falando a verdade. Falando em autoridade, é a partir daqui que podemos dizer que cremos na Bíblia, pois é o testemunho de homens inspirados por Deus que escreveram com autoridade sobre coisas que viram e ouviram. É curioso observar que muitas pessoas acreditam na ciência, que está em constante mudança, mas não acreditam na Bíblia. Agora, voltando ao ponto do batismo, fé e ceia, é importante dizer que não só eles são suficientes para a vida espiritual do cristão. Imitar Cristo é fundamental. É claro que nesse caminho haverá erros, mas o cristão é uma pessoa capaz de se arrepender e dar a volta por cima, começando tudo de novo depois do tropeço, porque a vida em Cristo está dentro dele, curando-o o tempo todo e capacitando-o a imitar Cristo. Falando em imitar Cristo, eu vou te deixar a indicação de outro vídeo sobre o livro O Custo do Discipulado. Lá eu te falo mais sobre como realmente imitar Cristo. Até a próxima!